para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 15º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O Gabinete do Prefeito Municipal José Arno Apolo Amaral, aos 30 dias do mês de junho de 2021. Esse é o projeto do Plano Plurianual analisado em segunda instância. Em discussão, o PPA em segundo turno. Em discussão, vereador Leandro, 3 minutos. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, a vereadora Giovana Thiago, vereador Preto, demais vereadores e vereadoras, público que nos assiste, público presente. Senhor presidente, quero aqui dizer que o Partido dos Trabalhadores votou favorável às 13 emendas apresentadas pela companheira vereadora Giovana. Votamos pelo bem da cidade, para contribuir com o orçamento, com o plano plurianual. Foram projetos discutidos pela assessoria da vereadora Giovana, pela própria vereadora. Havia um entendimento na reunião dos vereadores que não iríamos apresentar emendas nesta etapa do PPA, que deixaríamos para a LDO. Por isso, desta forma, não apresentei nenhuma emenda pessoal, tenho algumas ideias, né? Mas quero dizer que, de qualquer sorte, as 13 emendas apresentadas pela vereadora Giovana foram muito oportunas, muito necessárias para o município de Alvorada. Ok, senhor presidente? Obrigado. Obrigado, vereador Leandro. Em discussão, o PPA em segundo turno, vereador Daniel Bordim. Mais uma vez, quero cumprimentar o presidente, vice-presidente, secretários, vereadores e vereadoras aqui nesta noite, público presente e nossos amigos internautas. Eu só gostaria de deixar um relato aqui, que eu gostei do que o vereador Marquinhos falou, que não votaria algo que chega em última hora. Me alegro quando essas situações ficam registradas, porque às vezes vem projeto do executivo que nós da oposição falamos a mesma coisa aqui em cima. O projeto vem de última hora, nós não conseguimos analisar e muitas vezes nós não queremos votar. E aí muitas vezes o senhor vem aqui e faz a defesa justificada, seu direito, né, de que tem direito de votar. Hoje eu vi um discurso que me alegrou, né, que algo que se não vê que vem em cima da hora, tu fica meio assim para votar. E é assim mesmo, vereador. Quero dizer que o senhor está correto, né? A gente não tem que votar quando as coisas vêm em cima da hora para a gente não tem mesmo. Tem que analisar. Gosto dessa postura de ter que analisar as coisas para depois votar. Porque muitas vezes, por vezes aqui, quero deixar esse relato, vem muitos projetos da prefeitura aqui sem tempo para nós analisarmos, né, vereador Leandro Tur? Muitos projetos vêm aqui do executivo, da prefeitura, sem que nós, vereadores, pudéssemos ter tempo para analisar. Né? Isso eu já falei diversas vezes, vereador Leandro Tur também já mencionou sobre essa questão, vereadora Giovana também, vereador Martelo, já falamos sobre essas situações. Me alegro pela postura do vereador Marquinhos de não querer votar quando as coisas chegam à última hora. Espero que continue com essa postura de quando vier projetos da prefeitura de última hora, que o senhor também possa pedir tempo para analisar. Obrigado. Vereador Marquinhos, 3 minutos. Discussão do segundo turno do PPA. Presidente, continuamos aqui ainda com um grave problema de estarmos votando um projeto e em vez de nos atermos a ele, viemos aqui para falarmos outras coisas, ao qual, quando se pede a palavra, se tem a oportunidade de falar. Quero deixar claro aqui que todos os vereadores foram eleitos pelos seus votos e têm sua opinião própria.
Se chegar um projeto aqui, se achar por direito de votar contrário, que vote. Tem que votar contrário. Se achou que o projeto não chegou tarde, coisa, vote contrário. O que não pode é vir aqui falar um monte de coisa e depois lá voltar favorável. Aí tu tem duas palavras. Vem aqui e vote contrário. Agora, ficar trazendo toda hora uns assuntos que não são pertinentes ao projeto ao qual estamos votando, só nos faz perder tempo aqui. Tá? É de tamanha responsabilidade, tá, presidente? Uma boa noite. Vereador, se acalme. Se acalme. O senhor fica nervoso quando os seus projetos não são votados favoráveis? O que tem? O senhor fica no vermelhão? Se acalma, vereador. Obrigado, vereador Marquinhos. Ainda em discussão, o PPA. Em votação. Em votação, plano plurianual em segundo turno. Em votação, o PPA em segundo turno. É encerrada a votação. Aprovado o PPA, 14 votos favoráveis, 2 contrários. Toda a correspondência que chegou na mesa durante a semana será publicada no site da Câmara, para que elas possam correr os prazos regimentais, com exceção de um requerimento do vereador Martelo, pediu que fosse feita a leitura ainda na tarde, 2 requerimentos, da vereadora Nadir, da Comissão de Educação, e do vereador Martelo. Ofício 006 de 2021, Comissão Permanente de Educação, Desporto e Cultura. A presidência da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor vereador Cristiano Schumacher, a Comissão Permanente de Educação, Desporto e Cultura da Câmara Municipal, composta pelos vereadores Alexandre Espeto, Selmir Martelo e Nadir Machado, vem solicitar à mesa diretora desta Câmara que encaminhe à Secretaria Municipal de Educação o pedido das seguintes informações. Item 1, relatório com as informações referentes à formação continuada dos professores da rede municipal, como datas, temas, número de profissionais, empresas prestadoras de serviços e valores no período de 2 de janeiro a 30 de junho de 2021. Item 2, relatório por escola, juntamente com documentos comprobatórios que conste a informação referente ao número de alunos que estão comparecendo às aulas presenciais antes do recesso e após retorno do recesso. Item 3, relatório e documentos comprobatórios por entidade de educação infantil parceira do município referente à frequência presencial das crianças. Item 4, o que motivou a alteração na rotina de liberação de vagas da educação infantil, matrículas, sendo que era realizada pela Central de Matrículas e agora está sendo realizada pelo setor de educação infantil, o qual estamos recebendo reclamações. Item 5, qual o número total de vagas na educação infantil a Prefeitura tem contratado com cada parceira? Item 6, qual o número de vagas na educação infantil a Prefeitura tem contratado com as parceiras, número total e por parceira? Item 6, quantas vagas de educação infantil contratadas com as parceiras da Prefeitura, modalidade creche, estão em aberto até esta data e quais as idades? Item 7, informar o nome e endereço das parceiras. Alvorada, 10 de agosto, Nadir Machado, presidente da Comissão de Desporto, Educação e Cultura. Em discussão, o pedido de informação da Comissão de Educação. Em discussão, em votação, vereadores favoráveis
ao pedido de informação, permaneçam sentados. Vereadores contrários de pé. Aprovado o pedido de informação da Comissão de Educação. Ofício 265 de 2021, Alvorada, 10 de agosto de 2021, requerimento. Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa Legislativa Municipal, o Democratas, através de seu representante com assento nesta Casa de Leis, vereador Selmir Martelo, vem pelo presente respeitosamente solicitar a Vossa Excelência que encaminhe ao Poder Executivo Municipal em caráter de urgência este requerimento com as seguintes solicitações e informações abaixo. Referente ao projeto de lei número 033 de 2021, aprovado nesta Casa. Item A. Quais as ruas serão pavimentadas com o recurso solicitado? Item B. Quais serão as ruas que sofrerão drenagem pluvial? Item C. Quais serão as obras civis, previsão de início, execução e previsão de conclusão de cada projeto estruturante citado no mesmo projeto de lei? Item D. Quais são os equipamentos adquiridos com estes recursos? Justificativa em cumprimento à resolução número 24, de 5 de 12 de 94, de que trata o regimento interno desta Casa de Leis, em seu capítulo 1º, artigo 1º, a fim de desempenhar as suas funções legislativas de fiscalização financeira e de controle externo do Executivo. O vereador que a este subscreve julga como fundamental o controle e monitoramento destes recursos do município, com o objetivo de preservar que os direcionamentos destes sejam compatíveis com as necessidades da nossa população. Na certeza de que esta ilustre Casa dará a devida atenção a este documento que esse documento requer, contamos com o vosso pronto atendimento, já agradecendo o entendimento considerado aqui atenciosamente, vereador Selmir Martelos, líder da bancada do Democratas. Em discussão, o pedido de informação do vereador Selmir Martelo. Em votação, vereadores favoráveis ao pedido de informação permaneçam como estão, contrários de pé. Aprovado o pedido de informação. Sendo o que tínhamos para a noite de hoje de requerimentos e projetos, passo então a sessão de comemoração dos 15 anos da Lei Maria da Penha. Peço que saúdo e peço que faça parte aqui da mesa a doutora Ariane Leitão, advogada, feminista, especialista em direitos humanos, autora do livro Tráfico de Mulheres, Exploração Sexual no Brasil e a Violação aos Direitos Humanos. Foi secretária estadual de Políticas para as Mulheres do Rio Grande do Sul, é consultora fundadora da O Mulheres, assessoria e consultoria em gênero e direitos humanos, coordena a Força-Tarefa Institucional de Combate a Feminicídios da Assembleia Legislativa, onde atua na assessoria técnica da segurança pública e políticas públicas para as mulheres. Peço, então, que faça parte da mesa, doutora Ariane Leitão. Uma salva de palmas. Peço também que componha a nossa mesa, a nossa ex-prefeita, ex-deputada estadual e vereadora dessa casa, Estela Farias. Peço que também faça parte da mesa o nosso comandante do 24º BPM, Coronel Paulo Eduardo.
peço que assuma a coordenação dos trabalhos aqui na presidência, a nossa procuradora da mulher e proponente dessa sessão legislativa, vereadora Nadir, a qual assumirá aqui o lugar no comando dos trabalhos. E eu e o vereador Preto também vamos, né, assistir de hoje, né, junto com os meninos. As mulheres agradecem. Obrigada. Obrigada pelo convite. Nós agradecemos. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos e todas aqui, da nossa secretária da Assistência Social, a Josi, enfim, em nome dela, cumprimentar a todas as mulheres, cumprimentar aqui em nome do nosso comandante Paulo, a todos os homens, um abraço especial ao nosso sempre pastor Daniel Paixão, grande amigo de longa data, nos deixa, né, para uma missão maior em outro município, que Deus chama, e assim tem que cumprir, né, pastor? A nossa pastora também, um grande abraço. Já estamos com saudade, mas iremos visitar lá na cidade, qual é a cidade mesmo? É Sapiranga, né? É isso aí, depois de tantos anos aqui em Alvorada, né? Mas desejamos felicidade para o senhor. Pode saber que vocês vão deixar uma grande saudade aqui no nosso município, além de um pastor e uma pastora exemplar na nossa matriz, nas nossas igrejas, tá? Fizeram um papel muito importante aqui para nós. Na verdade, chegaram aonde o poder público não chega, né, nas ações sociais também, além, né, da ação espiritual, também levando a palavra de Deus a todos os nossos alvoradenses. Fica aqui o meu agradecimento enquanto moradora, enquanto professora, vereadora desse município, por esse excelente trabalho que fizeram. Muitas vezes deixaram a família de vocês para fazer esse trabalho para a nossa comunidade. E eu vou te perdoar ali o pastor que tomou a iniciativa antes da minha, né? Bem feito que mandou demorar, né? De fazer essa homenagem. Mas aí, eu acho que fazendo a homenagem é isso que nos interessa, né? Deixar aqui nosso carinho para vocês e ficamos no aguardo do retorno de vocês para Alvorada. Nós vamos abrir mão disso, hein? Então, um abraço. Nós estamos comemorando os 15 anos da Lei Maria da Penha. Começamos as nossas comemorações na Praça Central, no sábado, das 8 da manhã às 15 horas da tarde. Fiquei surpresa e fiquei uma surpresa muito triste, porque nós estávamos ali e as mulheres chegavam e perguntavam o que é a Lei Maria da Penha. Daí, nossa secretária da Assistência Social, né, que tem junto os direitos humanos, daí eu me pergunto como que elas vão procurar se a grande maioria, né, não sabem da lei que protege elas, que é uma lei referenciada não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, de proteção às mulheres. A nossa sempre prefeita e deputada Estela Farias, nosso muito obrigada também pelo seu carinho de estar aqui. E no momento aqui a nossa palestrante também, né, que hoje faz, né, Ariane Leitão, né, tão preparada nessa área, e que eu estava explicando aqui que as mulheres não conhecem. Então, aí está o nosso papel, enquanto Procuradoria da Mulher, né, enquanto vereadora, professora, mãe, mulher, e levar esses conhecimentos. É uma semana que nós vamos ter de atividades aqui na Câmara, como eu falei, começou sábado na Praça Central, e hoje, né, estamos no nosso 3º dia, e até sexta-feira teremos reunião da rede, que é a rede de proteção que nós temos dentro do município, aonde a Coordenadoria da Mulher faz parte dessa rede, levando, né, e já atendemos vários casos aqui dentro da Câmara Municipal. Eu gostaria, nesse momento, como coordenadora, né, dessa importância, desse importante departamento da Prefeitura,
ao nosso presidente, vereador Schumacher, tá? Que não mede esforços para ajudar ali nas ações nossas que nós temos ali, com advogados, com psicólogos. E eu quero deixar registrado aqui, ó, que não gastamos nenhum valor a mais em pessoal. Tá? Muito pelo contrário, nós tiramos as nossas pessoas, aqui eu deixo meu abraço também à vereadora Giovana, que é a nossa vice também ali como coordenadora, tá? Nós deixamos o nosso pessoal cedido, né, ali para a sala Vera Gliber, né, desse importante departamento aqui na prefeitura, na nossa Câmara de Vereadores, trabalhando junto com a Câmara também, junto à Câmara, junto com a Prefeitura. Então, fica aqui o meu abraço, a minha consideração a todos os vereadores que sempre tiveram, né, juntos, a vereadora Ariane também, que está sempre aí, lutando conosco, também faz um trabalho excelente na área dos animais, né, cuida dos nossos animais que não estão sendo cuidados, né? Fica aqui o nosso carinho também. Nós vamos deixar agora, então, a palavra à nossa palestrante, né, que tem um importante papel. Depois nós vamos ter também um depoimento da lei, da nossa patrulha da Lei Maria da Penha, tá? Onde vai ser a soldado Casagrande, que vai fazer esse relato para nós, vai fazer um depoimento do que está acontecendo dentro do nosso município, quais os bairros onde há mais violência contra as mulheres, a necessidade deles em expandir mais esse trabalho dentro do município, que é este o nosso papel, então, também enquanto Procuradoria da Mulher, de ir atrás também de serviços, né, políticas públicas para atender as mulheres. E está aqui também, que faz parte da patrulha da Maria da Penha, o soldado Paulo Eduardo, né? E a soldado Patrícia, aliás, o soldado Dutra e soldado Patrícia. Tá? Fica o nosso abraço aqui também, o subcomandante Márcio. Vou passar agora, né, que é o que mais nos interessa, é saber sobre essa importância Lei Maria da Penha, que veio nos proteger, que veio proteger a todas as mulheres vítimas da violência, não só a violência física, como psicológica também. Com a palavra, doutora. Bem, obrigada. Obrigada pelo convite, boa noite, não, boa tarde, né, acho que ainda não é boa noite, 6 horas, boa tarde a todos e todas. Quero fazer um agradecimento muito especial aqui à Procuradoria da Mulher, da Câmara Municipal de Alvorada, vereadora Nadir, vereadora Giovana, minha companheira Estela Farias, sempre prefeita aqui de Alvorada, comandante Paulo. Eu vou pedir licença para apresentar de pé, que aí eu posso... eu falei com o pessoal da imprensa, eles pediram para eu ficar para cá para eles poderem girar a câmera. Então, eu vou apresentar daqui que fica melhor. Aqui do lado da Giovana fica bem. Bem, pessoal, a gente está, então, comemorando aí... Comemorando é uma palavra, não é exatamente, né? Nós estamos celebrando, então, os 15 anos da Lei Maria da Penha, uma lei que é uma conquista do movimento feminista, do movimento de mulheres, e por isso é tão importante a gente ter esse espaço que é a Procuradoria da Mulher. Eu quero fazer uma saudação especial a essa iniciativa, aqui as 2 vereadoras que comandam esse trabalho, porque, sem dúvida, nós termos esse tipo de espaço dentro dos legislativos, num momento onde a violência política contra as mulheres é uma realidade tão presente, né, no nosso país, é fundamental. Então, que vocês tenham um trabalho exitoso, contem comigo, né, pela Força Tarefa de Combate aos Feminicídios. Eu represento aqui a Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa, através do nosso presidente, deputado Edgar Preto, e do vice-presidente, deputado Jefferson Fernandes, que com o deputado Jefferson, então, nós iniciamos no ano de 2019 esse trabalho da Força Tarefa de Combate aos Feminicídios aqui no Rio Grande do Sul, em virtude do aumento do número de mortes de mulheres pela questão de gênero. E porque, infelizmente, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós atualmente não temos políticas públicas para as mulheres, a não ser a atuação das polícias, a quem eu faço uma saudação muito especial,
Já saudei aqui o comandante, mas as patrulheiras e os patrulheiros da Patrulha Maria da Penha, que é uma iniciativa que nós, inclusive, né, começamos no governo do governador Tarso Genro, através da Secretaria de Política para as Mulheres, que eu tive a honra de suceder a Márcia Santana, fui secretária, então, junto com a companheira Márcia. Então, vamos começar aqui. A Lei Maria da Penha é uma lei que defende a vida das mulheres, é a maior conquista, como eu disse, do movimento de mulheres, movimento feminista, no que tange aos direitos humanos das mulheres e das meninas brasileiras. Pode passar. Então, a pergunta é como nós chegamos até aqui, né? Eu quero pedir desculpas que a minha apresentação não tem muitas fotos, mas é que nós não temos tanto tempo, então eu coloquei bastante texto para dar tempo de falar tudo, tá? Então, após 15 anos, né, a Lei Maria da Penha, de existência dessa lei, muitas pessoas ainda acabam se esquecendo de como era o Brasil nos anos que antecederam esta lei. Uma legislação que, de fato, mudou a partir da questão dos movimentos da igualdade entre homens e mulheres. Então, houve um tempo, pessoal, em que homens e mulheres não eram iguais nem na lei. Não faz muito tempo. O Código Civil de 1916 dizia que as mulheres casadas eram relativamente capazes. Ou seja, precisavam da autorização dos maridos. Aqui nós, né, ninguém ia poder fazer isso aqui, né, nem votar. A gente ia poder muito menos ser votada. Dependiam da autorização do marido para atos bem simples, como viajar ou trabalhar. Embora o Estatuto da Mulher Casada tenha revogado esta incapacidade relativa em 62, só no ano de 2002, né, o homem deixou de ser o chefe da família e o dono do pátrio poder. Atualmente nós chamamos o pátrio poder, que não existe mais, de poder familiar. Este conceito também foi ampliado no sentido de incluir a mulher, de incluir as crianças, de incluir todo esse arcabouço aí que organiza a família brasileira, retirando então a figura do homem como vamos dizer assim, comandante da família. Isso, por óbvio, é uma influência, né, do patriarcado na nossa legislação e no cotidiano da formação das famílias brasileiras. Pode falar, pode passar. Eu só vou pedir que o pessoal possa escutar. Obrigada. Até 1988, não havia igualdade de homens e mulheres nem na Constituição. Nas constituições anteriores, constava referência genérica à igualdade de todos perante a lei, o que não compreendia as mulheres. Foi necessário, como eu disse, um grande movimento para inserir a referência expressa das mulheres na Constituição Federal. Não faz muito tempo, como eu disse, a Constituição Cidadã de 88. Então, homens e mulheres são iguais perante a lei, para que, de fato, essa igualdade fosse formal, fosse observada. Aqui eu referi, pessoal, o lobby do batom. Ficou conhecido na Constituição de 88 o movimento, até o termo, né, pejorativo, né? Mas foi o termo que foi utilizado para o que o movimento de mulheres e o movimento feminista fizeram naquele período, durante o processo constituinte, para que nós possamos hoje ter esta Constituição. Muitas mulheres lutaram para a inclusão de termos tão simples como a igualdade formal entre homens e mulheres na nossa legislação. Então, às vésperas da Constituição, por exemplo, e aí eu falo por isso eu falei aqui da violência política é inclusive quando uma mulher fala e os homens não escutam. Eu não estou referindo a mim, mas esta é uma realidade cotidiana das mulheres. Né? Em vários espaços, não é só nos parlamentos, é nos executivos, é quem é conselheira tutelar, é nos sindicatos. Então, é um exercício constante, né, a participação das mulheres na vida pública nesse país. E vocês vejam, o senador constituinte Roberto Campos publicou um artigo na Folha de São Paulo com o título "Elas gostam de apanhar". Este era o nome do artigo, às vésperas da aprovação da Constituição de 88. E ela, em resposta, então, né, a Jaqueline Pitangui, que é uma companheira que foi, na época, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, escreveu o artigo a seguir, que eu não vou ler tudo aqui, mas ela escreveu um artigo, então, respondendo o absurdo, que no meio da Constituinte, né, as mulheres ainda tinham que ouvir esse tipo de ataque pela imprensa na época, o que também não mudou muito, né, não é tão escancarado, mas a gente tem, o próprio presidente da República, né,
fala do mimimi, fala das nossas leis, da lei da Maria da Penha e da lei do feminicídio como um mimimi, ou ainda debocha da questão do estupro. Então, nós precisamos muito avançar no que tange a cultura política brasileira, enfrentando o machismo, o patriarcado, inclusive a misoginia. Pode passar, por favor. Então, outro traço marcante que reinava na nossa legislação era o julgamento pela honra. No Código Penal, a legislação que define crimes e penas, o crime de estupro nunca foi considerado um crime contra a mulher, mas sim um crime contra a honra e os bons costumes e a família. Então, o corpo da mulher era um elemento, né, a ser discutido publicamente, ou seja, era da família, né, não era dela mesma. O estupro, o absurdo. Né? Em 2009, somente a legislação foi alterada e o crime passou a ser tratado como um crime contra a liberdade e a dignidade sexual. Isso é tudo muito recente. Eu fiz questão de apresentar essa linha do tempo da legislação para entender por que nós chegamos na Lei Maria da Penha. Por que nós temos que ter uma lei, né, que tipifica a violência doméstica como crime. Então, a lei trazia conceitos estigmatizantes, como mulher virgem, mulher honesta. Essas eram mulheres que deveriam ter a proteção da lei. As demais, não. Né? Então, até pouco tempo era utilizado esse termo, inclusive, mulher honesta. Estas expressões só foram revogadas em 2005, no mesmo ano que se revogou o casamento reparador. O absurdo do casamento reparador era o homem que estuprava a mulher se casava, ele não precisava responder mais pelo crime. Estava tudo bem, estava tudo certo. Né? Isto aconteceu em 2005, então ainda é muito recente os nossos avanços legislativos. Pode passar, por favor. Os crimes de violência doméstica, e aí nós vamos entrar especificamente na nossa palestra agora, no mérito, né, da nossa palestra, eram em regra considerados de menor potencial ofensivo, porque era um crime dentro de casa e o Estado não podia se meter nisso. Então, a noção popular era de que nós escutamos até hoje, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Reinava e as pessoas se omitiam diante da violência. Era possível, inclusive, um acordo de transação penal, popularmente conhecido como cesta básica. Então, há pouco tempo atrás, né, bater na sua companheira, bater na sua namorada, bater até na sua mãe, porque também é considerado, né, pela Lei Maria da Penha uma violência doméstica, não é só a violência marital, ela era resolvida com o pagamento de uma cesta básica. E não existia nenhum tipo de medidas protetivas para as mulheres. Pode passar. Então, nesse contexto, surge a Lei Maria da Penha, né, um fruto de um processo de mobilização liderados pelos movimentos de mulheres e feministas, e ela foi conquistada, a Lei 11.340, no ano de 2006, após a condenação do Estado brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, em virtude do julgamento da farmacêutica Maria da Penha Fernandes. Pode passar. Ela foi vítima de tentativas de homicídio, na época, hoje seria feminicídio, porque nós já temos a lei, pelo seu ex-marido. O processo ficou, então, empoeirando nos escaninhos da justiça durante quase 2 décadas, ele ficou solto. E, recurso após recurso, então, ele conseguia se manter em liberdade. A morosidade para concluir esse processo, além das evidências de que a violência contra a mulher é sistemática no Brasil, fez com que a OEA, então, condenasse o Estado brasileiro e obrigasse a criação de uma lei específica para proteger as mulheres vítimas de violência. Não foi uma iniciativa do Estado brasileiro. Não foi os legisladores brasileiros que tomaram essa iniciativa. Foi um julgamento, foi uma condenação dos organismos internacionais de direitos humanos que viam que a situação do Brasil era extremamente calamitosa em relação à vida das mulheres, aos direitos humanos das mulheres. E por isso existe a Lei Maria da Penha. E claro, junto com este movimento, né, da condenação, todo o movimento que as mulheres, que as feministas faziam para que existisse uma condenação específica para esse tipo de crime. Então, dessa forma, desde a sua promulgação, o mês de agosto passou, então, a ser considerado, né, um período de mobilização e reflexão sobre a importância da lei, que é o Agosto Lilás. E, especialmente, pessoal, nós estamos já num momento que nós não podemos mais celebrar somente. Nós precisamos entender por que ela não é aplicada.
Quais são os desafios da aplicação? Né? Por que ela não é respeitada em muitas varas, ou muitas varas e muitos espaços institucionais ainda no nosso país? E eu respondo para vocês, né? É a cultura machista que, inclusive, faz com que os próprios julgadores, em varas, por exemplo, do direito de família, não queiram aplicar a Lei Maria da Penha. Eu ouvi, ninguém me contou, juízes e juízas, porque o machismo é estrutural, portanto as mulheres também são machistas, né, algumas delas, que a Lei Maria da Penha na vara da família não valia. Que se a mãe sofria violência e ela estava ali disputando a guarda do seu filho com um agressor, ela que fosse para a vara da violência doméstica, porque ali todo mundo era igual. E esses são os desafios que nós temos ainda na aplicação dessa legislação. Pode passar. Então, ela é a lei mais importante para os direitos humanos das mulheres brasileiras, foi sancionada no dia 7 de agosto, tem 46 artigos, distribuídos em 7 títulos, e cria mecanismos para prevenir, coibir a violência doméstica contra a mulher, e conforme a Constituição, e aí que vem a importância, mais uma vez, da influência dos direitos humanos na nossa Constituição. Ela é inspirada, né, em convenções internacionais ratificadas pelo Estado brasileiro. Então, a Convenção de Belém do Pará, que é o Pacto de São José da Costa Rica, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Ou seja, todos estes documentos internacionais inspiraram a criação desta lei. Esta lei que já sofreu, inclusive, ações no STF, ação direta de inconstitucionalidade, para que ela fosse revogada, pedindo a inconstitucionalidade da lei. Esses são os desafios que nós enfrentamos, especialmente quem atua no mundo do direito, no meu caso, que sou advogada e advogada feminista, todos os dias para a aplicação da Lei Maria da Penha. Pode passar. Então, aqui a gente começa, né? Quais são, então, os tipos de violência? O que trouxe a Lei Maria da Penha? Sem dúvida, o principal elemento de proteção das mulheres que a Lei Maria da Penha trouxe, foi a medida protetiva. Mas, pessoal, a medida protetiva não é nada. Não é nada se nós não tivermos a estrutura para que as mulheres possam fazer essa denúncia e possam ser protegidas. E esta definição também é determinada pela Lei Maria da Penha e não é cumprida. Não é cumprida pelo Estado brasileiro e não é cumprida pelos estados, os nossos estados, as federações. Não é cumprida. Né? Porque o que acontece? Nós não temos as redes de atendimento à mulher. Sem estas redes, né, sem os centros de referência, sem os espaços específicos dentro da polícia para um atendimento com dignidade, sem a formação de profissionais junto à brigada, as polícias militares, aqui é brigada, em outros lugares não é brigada, nós não temos Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não sai do papel. Não adianta a expedição de medidas protetivas, porque depois, se essa mulher, inclusive, denuncia, e o marido ou o companheiro, que não dá nem para ser chamado de marido, ou o agressor, descobre, mata ela. Então, por isso é tão importante, né, a organização destas redes de atendimento, que aí, como eu disse, tem responsabilidade não só o governo federal, que tem cortado o recurso. Este ano, o recurso para o enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil, que já foi contingenciado no último período, este ano, até julho, só foi executado 23% do recurso, que já é uma merreca. Ou seja, existe, né, uma atuação oficial do Estado brasileiro em vulnerabilizar a vida das mulheres. Uma indiferença com os feminicídios que crescem de forma absurda e que cresceram ainda mais durante a pandemia, como disse aqui a vereadora Giovana. Então, esses são os elementos que nós precisamos discutir. Eu não vou ficar só falando para vocês aqui que a Lei Maria da Penha é boa e lendo a letra fria da lei. Isso não vai nos adiantar nada mais, pessoal. São 15 anos de lei. 15 anos que nós enfrentamos a dificuldade dos governantes de entenderem que ela precisa ser implementada como política pública. Isto é a Lei Maria da Penha. Então, apresenta a medida protetiva como um elemento, vamos dizer, principal e inovador.
E apresenta também a necessidade das redes de atendimento. E tipifica os tipos de violência. Então, quais são os tipos? Bom, a violência física, que é entendida como aquela conduta que ofende a integridade, né, física da mulher, a sua saúde corporal, que aí é o horror, né, o espancamento, atirar objetos, estrangulamento, sufocamento, lesões com objetos perfurantes, ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo e tortura. A tortura está também tipificada na lei. Pode passar. A violência psicológica, e essa é uma vitória que nós temos, né, agora no final do mês de julho, que foi a criminalização da violência psicológica. E o que significa isso? Significa que antes, se a mulher chegava na delegacia dizendo, eu estou sendo humilhada, o que vai acontecer? Mas isso aí não... Só isso aí não adianta para eu te dar medida protetiva. Isso aí é muito relativo. Humilhação, pode achar que é uma humilhação, nós aqui na delegacia podemos achar que não é, né? E nem o juiz vai dar essa medida protetiva. Então, nós não vamos nem fazer esse BO. Agora, pessoal, não existe mais isto. Porque a violência psicológica está no Código Penal. Acabou o mimimi. Né? Esse sim, acabou o papo que, não vai dar para, né, para fazer aqui a notificação, acho que o juiz não vai querer, acabou. Está lá, criminalizada pela Lei 14.188, do dia 29 de julho de 2021, que aí, pessoal, ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, né? Até cárcere privado, proibido de estudar, viajar, falar com amigos e parentes, vigilância constante, pode passar. Olha tudo que tem de violência psicológica. Perseguição contumaz, insulto, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, ridicularização, tirar a liberdade de crença. É de todas as violências a que mais tem tipos. E era a que mais a gente tinha dificuldade de conseguir uma medida protetiva. Era a que a gente mais tinha dificuldade do Estado brasileiro, das autoridades brasileiras, reconhecerem que aquilo sim é um tipo de violência contra a mulher. E ainda lá que distorcer ou omitir fatos, deixar a mulher em dúvida sobre a sua própria sanidade mental, que o pessoal chama de gaslight. Aí esses termos aí, né, americanos, que eu detesto, acho que tinha que ter um termo em português para a gente falar, né? A violência sexual também está na Maria da Penha, que por óbvio, né, o estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto, impedir o uso de métodos contraceptivos é bem comum, né? Forçar a mulher a abortar, forçar o matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno, limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e produtivos da mulher. Pode passar, vamos ver? Tá. E nesse tema da violência sexual, a gente tem avançado também do ponto de vista conceitual, quando nós falamos da lei, que é o estupro marital. Há muito pouco tempo atrás, muito pouco é ruim, né? Mas há pouco tempo atrás, o estupro marital não estava sendo considerado no costume, vamos dizer assim, né, do dia a dia da lei, como um crime, como um estupro. Porque, afinal, se a mulher é casada, é dever dela, né? A vida sexual. Não é. É dever dela, se não é dever. É a vida sexual, se ela quiser. Então, o estupro marital é algo que nós estamos batendo muito nessa tecla, porque mulher casada, mulher com seu companheiro que é obrigada a fazer sexo, isto é crime. Isto é estupro. Isso está na Lei Maria da Penha. Não existe esse dever. Ninguém é obrigada. Meu corpo, minhas regras. Né? Portanto, isso é muito importante da gente colocar, porque associado a isso, todas essas violências, em regra, nos casos de Maria da Penha, elas acontecem todas. Né? Inclusive, esse do estupro marital. E que a mulher vai lá, pessoal, ela não fala disso. Ela não identifica que isso é uma violência. Tamanha a cultura machista no nosso país. Ela identifica quando ela sofreu um tapa, quando ela sofreu, né, quando ele tentou estrangular. Então, nós precisamos também avançar do ponto de vista conceitual nestes crimes que violam a dignidade da mulher, independente da sua condição de casamento, né, como se está casada ou não.
Bom, aí vem a violência patrimonial, que é a conduta que tem a ver com controlar o dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia, destruição de documentos pessoais, enfim, estelionato, tirar bens, recursos das mulheres, causar danos propositais, isso acontece muito, a objetos da mulher ou os quais ela goste. Então, tem muitos casos que os agressores acabam quebrando, né, os objetos de trabalho da mulher para que ela não possa ter a autonomia de sair daquele ciclo vicioso e conseguir denunciar. Então, isso é muito comum acontecer. E aí, eu vou finalizando a palestra falando... Pode passar, eu acho que é o último desse slide. E aí, né, a gente fala sobre... Fiz questão de colocar esta frase da Maria da Penha numa entrevista que ela deu para o Globo, no projeto Celina. Sigam no Instagram, quem tiver interesse em conhecer política para as mulheres, ações feministas, políticas feministas, onde ela diz: o fundamental não é aumentar a pena, mas preservar a vida da mulher. Não adianta proselitismo político, que em regra são de homens, legisladores homens, de ele tem que ficar mais tempo preso, ele tem que aumentar a pena, porque isso não adianta, porque em regra os homens não ficam todo o tempo presos quando são condenados por violência doméstica. E o que nós queremos é que as mulheres parem de morrer, é que as mulheres parem de sofrer violência. Esse é o nosso desafio. Então, eu poderia aqui ainda ter mais um tempo falar sobre os avanços, muitos avanços, né, 10 conquistas pelo menos, que nós temos em relação à Lei Maria da Penha nesses últimos 15 anos, mas vou falar do que precisa ser feito, o que ainda precisa ser feito. E é exatamente isto, nós precisamos exigir as estruturas, os mecanismos específicos para que as mulheres consigam denunciar e viver, para que as mulheres consigam denunciar e manter a guarda dos seus filhos e filhas, para que as mulheres tenham, sob responsabilidade do Estado, locais para ir quando sofrem violência. E é essa luta que nós estamos fazendo na Assembleia Legislativa. O Rio Grande do Sul, em 2019, foi o 3º estado que mais matou mulheres. Em 2020, o 4º estado que mais matou mulheres. O orçamento apresentado pelo governador Eduardo Leite, isto não estou falando de política partidária, aqui nós estamos de vários partidos. Nós estamos falando da vida das mulheres. O valor apresentado pelo governador Eduardo Leite para a política para as mulheres em 2019 foi de R$25 mil. Pasmem, menos do que vocês estavam discutindo aqui para os abrigos de Alvorada. Essa é a nossa situação. Então, por isso nós temos a Força-Tarefa de Combate aos Feminicídios e por isso nós aprovamos, neste mês, antes do recesso, em junho, o projeto 95/2020, de autoria do deputado Jefferson Fernandes, mas que foi idealizado pela Força-Tarefa de Combate aos Feminicídios, que diz que é obrigação do Estado gaúcho oferecer abrigagem emergencial para crianças e mulheres vítimas de violência durante a pandemia. Nós estamos esperando a sanção do governador Eduardo Leite. Ele tem até o dia 16/8 para sancionar essa lei. Nós esperamos que no agosto lilás o governador, pelo menos, sancione a nossa lei, porque este projeto de lei ele foi apresentado em caráter emergencial e não foi votado propositalmente pela bancada governista, mesmo com os números absurdos de feminicídios que nós temos no Rio Grande do Sul. E nós agora estamos no movimento Governador Sanciona Já. Sancione o nosso PL 95, porque ele não é um PL da oposição. Ele é um PL das mulheres gaúchas. Ele é um PL das crianças gaúchas. Porque se existe também, além da questão da abrigagem, e nós estamos fazendo essa discussão, já iniciamos as reuniões da Força Tarefa, as reuniões regionais, fizemos em Santa Maria, vamos fazer no litoral, já tem marcada em Livramento, para a organização desses espaços emergenciais para retirar as mulheres que são vítimas de violência durante a pandemia das suas casas. Foi aprovado, pessoal, o PL, e já começaram a nos ligar. Quando é que eu vou?
No nosso PL, a gente apresenta a possibilidade de ginásios, de albergues, de hotéis, de pousadas. O que não dá mais é para o Estado continuar conivente, o Estado gaúcho agora estou falando, né? Conivente com o que acontece aqui sem apresentar absolutamente nada. Nada de alternativa para enfrentar isso. Então, faço uma saudação, e eu sempre faço essa saudação, como ex-gestora de políticas públicas do Rio Grande do Sul, às polícias, às secretárias municipais de assistência social, de desenvolvimento social, porque as polícias, brigada militar e civil, são hoje as que seguram no osso do peito o que acontece com as mulheres. Em regra, mulheres também, servidoras, que inclusive recebem parcelado. E, nos municípios, as secretárias, as militantes do movimento de mulheres, que muitas vezes colocam dentro da sua casa as mulheres para elas não morrerem. Esta é a nossa situação. Mesmo existindo a Lei Maria da Penha, mesmo o Estado brasileiro sendo condenado. Ou seja, a vida das mulheres segue em risco. E a Lei Maria da Penha continua não sendo aplicada como deveria, 15 anos depois. Para vencer isto, nós precisamos de mais recurso para as políticas para as mulheres. Nós precisamos do reconhecimento do Estado brasileiro que as nossas vidas, a maioria da população brasileira, a maioria do eleitorado, aquelas que chefiam as famílias mais pobres, são prioridade. E precisamos também aumentar a participação das mulheres na vida política, na vida pública. Porque tendo mais mulheres na vida pública, nós vamos ter mais recursos sendo votados. Eu lamento muito a votação que eu assisti hoje aqui, contrária a abrigo para as mulheres. Lamento muito, vereadora Giovana. Muito, vereadora Nadir. Lamento, porque estas políticas são o que vão salvar a vida das mulheres e das crianças. 80% das mulheres que sofrem violência no Brasil são mães. Portanto, as crianças estão diretamente vinculadas a isso. Então, se não querem considerar a vida das mulheres, considerem a das crianças, mas nem a delas estão sendo consideradas. E aí, deixo por fim mesmo, a última colocação em relação à aplicação da Lei Maria da Penha, apesar de todas essas dificuldades, além de todas essas dificuldades, nós temos duas outras legislações que foram aprovadas pelo Estado brasileiro, que hoje limitam a implementação da Lei Maria da Penha. A primeira é a Lei da Alienação Parental, e a segunda é a Lei da Guarda Compartilhada Compulsória. Por que eu digo isso? Porque isso envolve as crianças. E no Brasil, agressores compartilham guarda sem nenhum problema. Não está sendo respeitada a Lei Maria da Penha dentro das varas de família. Certo? Crianças estão morrendo por isso. E as mulheres que denunciam violência da guarda compartilhada compulsória, que são obrigadas a compartilhar a guarda com agressores, e não são poucas, são ameaçadas com a Lei da Alienação Parental, são rotuladas como alienadoras. E muitas vezes perdem a guarda para pais, eu nem vou chamar de pais, para genitores abusadores. Estupro dos filhos, das filhas. Essa é a realidade, né, de um Estado machista, patriarcal, racista, misógino, que é o Estado brasileiro, e que, infelizmente, hoje a gente tem, né, na figura máxima do Estado brasileiro, o pior exemplo de ódio às mulheres, de desrespeito à nossa condição. Então, eu deixo esse apelo aqui, né? Vamos apostar nas mulheres, na participação das mulheres, mas na vida das mulheres. E pedir para que os vereadores, para as pessoas, né, que estão nos assistindo, os vereadores que votam aqui, que priorizem recursos para salvar as nossas vidas, né? As nossas vidas valem a pena, nós temos esse direito. E uma vida sem violência é direito de todas e todos, inclusive das mulheres e das crianças brasileiras. Era isso. Muito obrigada. Nosso muito obrigada. Palestra importante para nós, para nos alertar, né? Nós mulheres, os homens também, né? Eu acho que é uma data importantíssima. Obrigada. Como falou a doutora, para a gente se alertar, né? Então, por isso que a gente não para, muito pelo contrário, faz atividades que é para levar o conhecimento das mulheres à lei que veio para proteger, né? Através de uma agressão, de várias agressões, né, doutora?
que foi essa luta travada durante tanto tempo. Então, agora nós chamamos a nossa soldada Casagrande, tá? Que vai nos fazer um apanhado, né? Chamamos também os nossos patrulheiros, soldado Dutra e a soldado Patrícia, que vem aqui representar a nossa Brigada Militar, que faz esse trabalho importantíssimo para nós mulheres, que vai até a casa afastar os agressores. Isso. Uhum. Acho que vocês podem trocar algumas coisas também, né? Alguns relatos também de vocês do dia a dia, né? Sendo que a nossa soldada Casagrande, né, também já fazia parte, né? Agora está no setor administrativo, que o mês que vem, né, vem um nenenzinho aí, né? Então, desde já, desejamos muita sorte nessa chegada desse bebê, tá? Que Deus abençoe. Tá? Esse trabalho que vocês fazem aí, comandante, em seu nome, gostaria, em nome das mulheres, agradecer esse trabalho, que eu sei que não é fácil deles chegarem até as casas, né, arriscando a vida. Muitas vezes essa agressão se dá através das drogas, das bebidas, né, enfim, e eles chegam ali para proteger as nossas mulheres. Então, o nosso reconhecimento, o nosso respeito a vocês por esse excelente trabalho. Com a palavra. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa tarde. Gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso serviço, as nossas ações da Patrulha Maria da Penha. E está divulgando alguns resultados, números de forma sucinta para que todos tenham acesso. E as ações que os nossos soldados, soldado Dutra e soldado Patrícia, que são linhas de frente hoje, realizam na rua. Vamos iniciar então com um vídeo de 8 anos da Patrulha Maria da Penha, né? Que hoje a Brigada Militar ela é pioneira nesse ramo, nesse quesito da Patrulha Maria da Penha, e que se estende já por outros estados brasileiros. Pode passar o slide, por favor. Não? Tá bom. Tá ótimo. Pode passar o slide, por favor. Ah, não está funcionando? Trancou. Aham, deu certinho, né? Mas tem aí o levantamento? Está todo no... já começou. Ali. Pode clicar na imagem, por gentileza. Nascemos em Porto Alegre há apenas 8 anos, mas já aprendemos e colocamos em prática muita coisa. Bacana. E a cada saída do quartel para atender um chamado, sabemos que vamos mudar a vida de alguém, pois trabalhamos para isso. O nosso intuito é atender mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em razão da vulnerabilidade e hipossuficiência de gênero. Sempre com respeito, atenção e humanidade, visando oferecer um atendimento qualificado e de acolhimento às vítimas para que elas consigam romper o ciclo da violência. Para que assim possamos criar um mundo cada vez melhor e sem violência. Olha, vai ter uma votação ali. Nascemos em Porto Alegre há apenas 8 anos, mas já aprendemos e colocamos em prática muita coisa. E a cada saída do quartel para atender um chamado, sabemos que vamos mudar a vida de alguém, pois trabalhamos para isso. O nosso intuito é atender mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em razão da vulnerabilidade e hipossuficiência de gênero.
sempre com respeito, atenção e humanidade, visando oferecer um atendimento qualificado e de acolhimento às vítimas para que elas consigam romper o ciclo da violência. Para que assim possamos criar um mundo cada vez melhor e sem violência contra as mulheres. Eles são meu anjo da guarda. Eles me protegem, eles vêm aqui, eles vêm ver como é que eu tô, eles fazem tudo por mim. Se não fosse a Maria da Penha, eu acho que eu já estava morta há muito tempo, se não fosse a Polícia Maria da Penha. Então, sobre esse vídeo, eu gosto de ressaltar que a Brigada Militar, quem está na linha de frente ali do enfrentamento é o elo entre o Poder Judiciário e a DEAN, porque é os únicos que vão ver a situação da vítima depois que sofreram a violência doméstica. São os únicos que vão estar lá e vão relatar por meio de certidões como que a vítima está, se ela está em situação de vulnerabilidade, se ela está com medo, se está retornando com o ex-companheiro por falta de financeira, por falta de ajuda de custo. Então, é a linha de frente, a brigada é o elo e a linha de frente entre o Poder Judiciário, a brigada e a DEAN. Aqui eu vou trazer alguns dados, né? Hoje são vítimas atendidas pela Patrulha Maria da Penha, são 888. Certidões confeccionadas são 889. Essas certidões que a gente faz também está toda relatada ali. Eu não consigo com precisão ver os números, mas eu vou explicar o porquê cada certidão é confeccionada, né? Hoje nós temos a certidão de fiscalização de medida protetiva de urgência. Ela serve para relatar ao Poder Judiciário que a vítima não teve contato ou não está tendo contato com o agressor e o agressor com a vítima. É somente um relato de fiscalização, que a gente esteve no local e que está tudo bem até então quanto à sua medida protetiva. A certidão de vítimas não localizadas são as vítimas que a gente não consegue o endereço delas. Mas, de qualquer forma, elas sempre ficam ativas para nós, né, na Brigada Militar, e frequentemente a gente fica consultando o sistema para ver se elas registraram alguma ocorrência com a possibilidade de conseguir algum endereço. Temos a recusa de atendimento. É discricionário de cada vítima esse atendimento ou não. Então, muitas vezes, as vítimas elas optam por não ter a brigada dentro de casa, perto de casa, por morar em algum bairro de vulnerabilidade, de grande violência. Então, são N os fatores que as vítimas recusam a Brigada Militar dentro da sua residência. As certidões de término de acompanhamento. Então, eu vou ressaltar que hoje nós temos vítimas lá de 2020, que a Patrulha Maria da Penha vem acompanhando, vem relatando todo mês a situação, como ela está, para o Poder Judiciário e para a Delegacia da Mulher, né? A vítima em situação de vulnerabilidade, ela é a vítima onde o agressor volta a entrar em contato com ela durante o período de medida protetiva. Geralmente, as medidas protetivas elas têm o prazo de 3 meses, podendo ser renovadas, né? Mas vai depender da vontade da vítima. Então, quando a vítima está em situação de vulnerabilidade, a Patrulha Maria da Penha confecciona uma certidão dizendo, informando ao Poder Judiciário que o agressor está tendo contato ainda, que ela se encontra
em situação de vulnerabilidade, e a Patrulha Maria da Penha sempre dá uma atenção maior a essas vítimas. Deixa eu ver se eu falei todas aqui agora, que o olho está curto. Não, eu acho que tá bom, assim, só ver se eu pulei alguma certidão. Essas certidões confeccionadas de vulnerabilidade e de retorno do agressor, todas elas geram ocorrência, tá? De vulnerabilidade, caso o agressor entrou em contato, a gente consegue fazer a ocorrência no local, e caso o agressor esteja no local, a gente conduz ele até a delegacia para ser lavrado o flagrante. A mesma coisa a de retorno. Se ele estiver lá, retornou com a vítima, a gente faz o encerramento do acompanhamento, até porque é uma decisão da vítima, a gente não pode forçar ela a nada, e faz a ocorrência dizendo que eles reataram o relacionamento, voltaram a se relacionar maritalmente. Pode passar o slide, por favor. Os bairros com maiores índices de violência doméstica hoje em Alvorada: em primeiro lugar, nós temos o bairro Aparecida. Segundo lugar, o bairro Americana. E em terceiro lugar, o Jardim Umbu. Eu achei que o Umbu estava em primeiro lugar. Pode passar. Um dado de extrema relevância é que nunca houve ocorrência de feminicídios com as assistidas pela Patrulha Maria da Penha do 24 BPM. Vale ressaltar que isso torna cada vez mais efetivo o nosso serviço, né? Que apesar de termos ainda bastante violência doméstica no município, nós conseguimos efetivar o nosso serviço com aquelas que nós conseguimos assistir de perto. Outro dado também relevante que vale a pena colocar é que hoje na região metropolitana nós tivemos o maior índice de vítimas cadastradas em nossas planilhas, ficando com 388 vítimas até agora neste ano. Nós somos os primeiros, infelizmente estamos liderando em questão de violência, em crimes de violência doméstica, né? E Canoas hoje está em segundo lugar, com um número bem distante da gente, com 297. Então é uma situação para se dar atenção, para buscar melhores planejamentos e meios para se estar combatendo a violência doméstica. Aqui ficamos com a campanha do Sinal Vermelho, né, que é promovido, que é o X de vermelho na mão. É um sinal de ajuda que a mulher pode interpelar por ajuda, fazendo o X na mão, com o soldado Dutra e a soldado Patrícia. Gostaria também de pedir uma salva de palmas para esses dois militares, que são linha de frente hoje. Nos ajude a cuidar de vocês. Muito obrigada da atenção. Nossa, fica aqui o nosso muito obrigado em nome das 51% das mulheres de Alvorada, né? O nosso agradecimento, né? Esse trabalho tão relevante que vocês fazem, né? Levando a proteção até as nossas mulheres, tirando esses agressores de casa. Eu sei que não é fácil, que muitas vezes as mulheres fazem, né? Vão lá, dão parte, quando vê, né? Começa um processo, elas vão, tiram, né? Até porque não tem onde ficar. Eu sei que também a vida delas, a gente até procura entender, como professora, diretora de escola, né? Mas diretora, como é que eu vou ficar, né, sem ele, se ele que bota comida dentro de casa, minha mãe, meu pai, ninguém tem condições de cuidar, né, de mim, dos meus filhos, a gente vai para baixo da ponte. Então, muitas vezes, como tu falaste ali, Ariane, doutora Ariane, que elas se dão, né, a fazer isso, a ficar com esse agressor pela dificuldade financeira, mas que a rede está aí para fazer esse trabalho, né, da gente cuidar delas e dar condições através de cursos, né, para elas irem, documentação, que muitas nem têm carteira de identidade, não tem CPF, não tem nada, né? Eu sei que vocês também devem, né, ter essa dificuldade. Então, a gente está aí junto com a rede, junto com vocês, né, com essas mulheres maravilhosas,
né, que faz esse trabalho, veio lá de Porto Alegre aqui fazer essa palestra. Então, essa semana é um marco, mas que nós não podemos esquecer nos outros 365 dias do ano, né, que nós temos que estar sempre aí na guerra, literalmente uma guerra, né, contra esses agressores. Tá? O nosso muito obrigada, prefeita Estela, deputada, a nossa vice, a coordenadora aí da Procuradoria da Mulher, nosso presidente da Câmara, que eu comecei a falar e não terminei, né? A lei é dele, né? Imagina, a lei de um vereador, poderia ter sido uma vereadora, mas foi dele, né? E nos deu todas as condições de fazer essa semana, né, tão importante para alertar as mulheres e cada vez mais a gente se unir. Nosso presidente, nosso muito obrigada, nosso comandante,